E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar. É, Meu nome é Wellington, você que eu é minha sou a esposa, Natália. Natália. E hoje nós vamos falar sobre poder e não medo, né? Hoje no nosso devocional, que é este daqui, no dia. Hoje aqui é dia. Tá bom, já Já mostrando. nos calma. Tô tentando, isso aqui não tá passando a capa. Ah, é verdade, tava aparecendo na parte de trás. É. Hoje, dia 3 de fevereiro, e no dia de hoje, o tema do devocional é esse, poder e não medo, que tá baseado em 2 Timóteo, que é bem interessante. Pode ler pra gente. Então, segundo Timóteo 1,7 diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. O único temor que é encorajado por Deus na vida cristã é o temor do Senhor. O medo de pessoas não vem de Deus. O problema é que muitos cristãos têm mais medo de pessoas do que têm de Deus. Esse medo faz com que eles não agradem a Ele, porque desperdiçam seus esforços tentando agradar pessoas. Interessante, né? Que ele fala: o único temor encorajado por Deus é o temor a Ele, é o temor do Senhor, né? Sim, Todo o resto é pecado. saúde. Tudo o resto não vem dele. E é interessante ele falar, né, sobre isso, que a gente guarda todos os nossos esforços e utiliza da forma errada, que é tentando agradar as outras pessoas, quando na verdade ele chama para agradar ele. Exatamente. É igual Paulo, né? Ele não tinha medo. Ele na cadeia, preso, entre aspas, mas ele era o mais livre Uhum, daquela época inteira. é verdade. Ele era o que estava preso, mas também era o mais livre. Também. Porque a liberdade dele não baseava o respeito, não sei se medo é a palavra mais certa, mas esse respeito que ele tinha, esse Temor, né? temor, não tinha a ver com os homens. Porque o máximo que eles podiam fazer é arrancar a cabeça do Paulo. Ele falava: se eu morrer É lucro. e se eu viver, eu vou viver para Cristo. É. Então, Timóteo era um jovem tímido por natureza e provavelmente não muito forte fisicamente. Ele sabia das lutas e perseguições frequentes de Paulo. Sabia que ele também poderia sofrer as mesmas perseguições. Paulo lembrou seu jovem colega que o medo de pessoas não vem de Deus. O medo nos faz parar e questionar o que Deus já nos disse claramente. Talvez estivéssemos muito seguros em nossa obediência até que viesse a perseguição. Agora duvidamos de termos ouvido a Deus corretamente. A maioria de nós tem medo. Eita. desculpa, gente, desculpa, bora. A maioria de nós tem medo do desconhecido. Não sabemos o que está diante de nós e por isso ficamos apreensivos. Nossa imaginação pode aumentar os problemas, tornando-os intransponíveis. Precisamos ter a mente firmada para ver as coisas sob a perspectiva apropriada. É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para nos capacitar a ver as coisas como Ele vê. Muita coisa legal só nesse parágrafo, né? O medo nos faz questionar o que Deus já nos disse claramente. Então aí se vê É, nessa questão dele ter falado, né? O único temor recomendado na Bíblia é o temor ao Senhor. O resto é pecado, porque ele nos faz questionar aquilo que Deus já claramente falou para você, claramente falou para mim. A gente já sabe que Deus disse, só que daí o medo faz a gente questionar. E aí que vem o pecado, né? exatamente. Eu De ia. questionar, de duvidar de Deus. Continue. Não, vou falar que antes de fechar esse parênteses, lá em Gênesis 1, Deus ele vai falar aqui, ó, sobre as águas, né? Por exemplo, Deus disse: Que versículo? encham-se as águas de seres vivos. 20. É Gênesis 1:20. De seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Ou seja, ele falou: água, encha, encha, encham-se as águas de seres vivos. E até hoje as águas continuam produzindo seus seres vivos, né? Ele vai falar aqui também terra. Deixa eu ver.
As sementes. Deixa eu ver. E Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. Ou seja, produza a terra, produza a água. Deus ele deu uma ordem, uma palavra lá no, na criação e até hoje a natureza obedece a ordem. A gente é a única coisa que Deus criou que ele fala para fazer alguma coisa e passa 2 meses e a gente fala, será que Deus falou mesmo? Ai meu Deus, não vai dar certo, parece que as coisas não estão acontecendo. Cara, a gente precisa ser mais natural. É, Quanto mais natural como a natureza, a gente simplesmente obedece. Deveria ser assim. E é nisso que a gente precisa. É isso que a gente precisa internalizar, né? Ouvimos de Deus, vamos seguir. Ah, mas a situação parece adversa. Ele já deu várias dicas de como você pode passar isso, confiando no Senhor teu Deus de todo o seu coração. É, sobre lá também, quando ele estava no mar, o mar estava revolto. Gente, por que que vocês estão assim? Fala, mar, fica quietinho, vento, para. Deus nos dá várias dicas e várias formas da gente passar por todas as tribulações e problemas, tá tudo na palavra. Mas se a gente simplesmente for natural, a gente consegue fazer isso. É que a gente ficou muito superficial. Esse superficial é a entrada do pecado em nós. Nos tornou muito superficial, entendeu? Enfim, eu vou dar um exemplo. Por que que às vezes a gente não é natural numa relação com alguém? A gente mente um aspecto. É porque a gente. É por causa do pecado. O pecado, a mentira, fez a gente ter esse medo. E aí a gente utilizar do pecado pra gente se relacionar com as outras pessoas. que a Mas natureza é pecaminosa, né? Mas nós fomos criados novos, então nós temos uma nova natureza, como está falando. exatamente. E é isso, e esse que é o nosso processo até Jesus voltar, né? É Sim, de ir tirando essa natureza mundana e ir para o colocando a velho homem. natureza divina, né? Uhum. E aprendendo de Deus. Por isso que eu falei aprendendo de Deus. Quando a gente vai aprendendo de Deus, a gente vai internalizando, ou devemos internalizar as ações que Deus toma e como Deus faz. Porque esse é o nosso foco na vida, é ser semelhante a Cristo. É verdade. Prossiga. E é bem isso, né? Porque a gente fica nessa, que a gente acha que Deus é que nem a gente, que fala uma coisa agora, daqui a pouco muda de ideia. Mas Deus não é assim. Ele falou, ponto, acabou, não tem mais o que se discutir. Pode passar tantos anos que forem, a palavra de Deus não muda. Foi também o que aconteceu com Abraão, né? Ele falou, você vai ter um filho. Passaram-se dezenas de anos. E Abraão ficou naquela, será que é mesmo? Porque ainda não veio o filho, tem coisa errada aí. Mas não, se Deus falou, independente do tempo, vai acontecer. A gente precisa compreender que tempo é muito relativo. É, Para Deus, o tempo não é o mesmo tempo que o nosso. Então, assim, Deus prometeu algo, ele tá lá tranquilo. Pra gente vai levar 60 anos. Pra ele tá de boa. Porque não tem a ver com a simples realização daquilo que ele falou, mas quem nós vamos nos tornar no processo de ser cumprido aquilo que ele falou. é verdade. É isso. E essa identidade, essa mudança de mentalidade, de padrão de comportamento é muito mais importante do que o destino em Sim, si. verdade. E é isso que Deus espera de nós, que a gente siga se transformando. E ó, uma dica para que os desertos durem menos tempo possível, a gente só precisa aprender de maneira mais rápida. Por que que a galera lá no deserto ficou rodando 40 anos? Era para ser 40 dias. Mas o coração estava tão duro, eles não criam no Senhor que eles precisavam mudar esse caráter. Só que não dava tempo de tão duro que eles eram. Então eles ficaram vagando até que todos pereceram. E só ficaram aqueles que não duvidaram, Uhum, que foram os que entraram na terra. verdade. E a misericórdia de Deus com os descendentes daqueles que duvidaram, né? Ah, e que você falou, que Deus fala uma coisa e não muda, né? É Tiago 1,17 que fala. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação e nem sombra de mudança. Então ele falou, é isso, É isso. ponto. E ele não gosta de falar duas vezes.
E é por isso que a gente tem que lembrar, anotar, escrever numa tábua bem grande para toda vez que a gente passar, a gente ver aquilo que Deus falou. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer do que Deus falou e depois fica falando: "Nossa, Deus não fala comigo, Deus não me dá uma direção". Deus já deu, mas você esqueceu. Então não esqueça. Peça para Deus, Senhor, relembra para mim aquilo que o Senhor falou, relembra aquilo que o Senhor tem para mim nesse tempo. E quando isso vier na sua mente, anota. A gente precisa fazer isso. Sim, Também com algumas é coisas. verdade. Eu vou fazer um quadro. A gente já tem, né? Não, mas Só colocar lá na não... sala, assim, bem grande, assim. É que não tem pedra para escrever, senão. Tem aquele papel lá que você comprou. Ah, eu doei ele. Ah, você tá. Eu doei. Tá. É, tem analogias na palavra que ajudam a gente a fixar essas coisas, né? Quando ele fala assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, quando a gente olha para o céu, é legal lembrar disso. Então, quando a gente fez uma dinâmica uma vez na igreja, eu achei muito legal, que era dava figuras do nosso dia a dia, né? Coisas que a gente vê toda vez, todo dia. E aí lembrar que versículo aquilo te lembra. E foi uma competição entre os grupos. E aí, no final, a moral era essa, que tem um monte de coisas que Deus dá, assim, na palavra, usando símbolos, que é pra gente ajudar a lembrar da palavra. Então, se olhar para o céu, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Você consegue imaginar, tipo, o céu lá todo fixo? Todos os anos, todo, sei lá, de acorda, dorme, ele tá lá igual, mas aí isso passa, mas a palavra de Deus não. Então, tipo, o que ele falou é mais firme do que o céu que você vê todo dia. Uau, É muito, muito uau. legal. Ele já era o verbo, né? E o verbo era Deus e o verbo estava em Deus ou com Deus. Com Deus. Antes de toda a criação, ele já era o verbo, ele já era a palavra. Sim, Jesus. Uau. Então, aí, muito legal o que ele diz aqui. Não sabemos, a maioria de nós tem medo do desconhecido. Não sabemos o que está diante de nós e por isso nós ficamos apreensivos. Nossa imaginação pode aumentar os problemas, tornando-os intransponíveis. Os problemas são intransponíveis? Não. Mas a nossa imaginação faz eles se tornarem gigantescos. Olha lá. A imaginação pode ser usada para o bem, pode fazer com que a gente imagine o que Deus falou acontecendo e a gente ganhando e vencendo aquilo, mas também a gente pode usar a nossa imaginação para construir muralhas intransponíveis, mas que é mentira, porque não existe problema ou situação que o Senhor não possa resolver. E aí ele continua: precisamos ter essa mente firmada nas coisas sob a perspectiva apropriada. É por isso que Deus nos deu seu Santo Espírito, para nos capacitar e ver as coisas como ele as vê. É, só um parênteses que você falou do medo da gente ver a circunstância e às vezes duvidar. Cara, a gente precisa olhar a palavra, olhar eu ia falar personagens, não sei se é a palavra mais correta, bíblicos, é, de uma maneira, de uma perspectiva divina, que Deus utilizou esses homens para transmitir a palavra para nós, mas eles eram humanos. Então a gente precisa também perceber para entender que nós não somos os seres mais incapazes do universo. Não, até eles que fizeram coisas extraordinárias tinham suas limitações. Igual Elias. Elias mandou cair fogo do céu, caiu, queimou o altar, matou os profetas, e aí fez todos esses milagres. E lá em 1 Reis 19, diz aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluído o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve Medo. medo e fugiu para salvar a vida. Um homem que faz fogo descer do céu teve medo de uma ameaça. De uma mulher, de uma. Naquela Porque época, ela é rainha, né? ela era rainha, mas naquela época, ainda assim, enfim, ele teve medo. O mesmo cara que fez essas coisas miraculosas.
Teve medo. Por isso que fala lá em Hebreus, né? Eles eram homens sujeitos como nós. Elias era um homem igual a nós. É bem isso. Depois foi sozinho para o deserto caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou, pedindo para morrer. Olha só. Se a Podia gente. ter orado de novo pro povo cair do céu queimar ela, né? Não, Não, não pode. irmã, aí a gente já não Não pode. pode. Não, mas você conseguiu. Oh, Senhor. Não pode, quem? Não pode queimar a pessoa. Se Deus Isso quiser não pode. queimar. Não, não pode, Se não Deus pode. quiser Deus, queimar. Deus não queima mais. Para com isso! Isso tá ficando ruim Mas demais. eu tô brincando. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Aqui ele tem razão, ele não é melhor. Mas ele nunca foi melhor. Nem quando ele estava fazendo fogo cair do céu. E é isso que a gente tem que entender. A gente não é bom pelas nossas ações, pelo que a gente faz ou deixa de fazer. A gente pode estar fazendo cair fogo do céu. Se a gente não tiver em Cristo e Cristo em nós, chega lá no final de falar: Senhor, mas eu fiz cair fogo do céu. Isso aqui é outro parênteses, tá, gente? Não é o caso de Elias. Senhor, mas eu fiz cair fogo do céu. Ele falou: ué, mas eu não conheço você, a gente não teve intimidade. Você usou meu nome e fez milagres e maravilhas, ok. Meu nome é poderoso para fazer coisas mesmo que você não tenha intimidade comigo. Agora, só entra aqui se tiver um a um, tete a tete. Intimidade. Então ele se deitou do pé de Giesta, não sei se é assim que pronuncia, e dormiu. Enquanto dormiu, o anjo tocou e disse: levante-se e coma. Olha a misericórdia de Deus. Eu fico imaginando Deus olhando pra gente e falando: meu Deus, esses meninos, eu vou lá, ajudo eles, vou lá, eu falo, eles vai lá, faz coisas, faz milagre, faz cair fogo do céu, vence os seus inimigos, e aí já tá ali duvidando. Eu fico imaginando, pensando, né? Como que Deus. É igual a gente com criança, né? Que a gente fala: filha, vai lá, faz isso. É, filha, ai, mas eu não vou conseguir fazer. Mas, filha, vai lá, faz. Aí você vai lá, ajuda, ela faz. Aí depois você pede de novo. Ela fala: papai, eu não consigo. Mas você acabou de fazer! Não faz sentido. E nós somos assim. Nós já vencemos grandes coisas, grandes guerras, grandes batalhas na nossa vida, só que a gente esquece. A gente esquece que Deus esteve conosco esse tempo todo e como foi miraculoso muitas coisas que aconteceram na nossa vida. Como foi o favor de Deus, a mão de Deus sobre nós. E é isso, esse é o receio que a gente tem que ter, de viver longe do favor de Deus. Longe do favor de Deus, a gente tem que ter muito medo. Porque aí faz sentido. Agora, quando a gente está debaixo da poderosa mão de Deus, quando a gente está debaixo do favor de Deus, quando a gente está andando em intimidade com Deus, a gente não precisa ter medo nenhum, nem das pessoas. Ah, mas e se eu morrer? Se você morrer é um lucro. Se você viver, você vai viver para Cristo. Esse é o ponto. Giesta é um arbusto com lindas flores aromáticas. De flores amarelas. Eu achei interessante, porque eu nunca tinha visto, da família das ervilhas. Ah, é? Aí você foi procurar o que que Eu fui era. procurar, porque eu nunca ouvi falar. Tá. Agora o último parágrafo. O medo não é uma desculpa para desobedecer a Deus. Não há razão para viver no medo. Se você tem a poderosa presença do Espírito Santo em você. O medo escraviza. Mas Cristo veio para libertar. Peça a Deus para libertá-lo de qualquer medo que você esteja vivendo e para abrir os seus olhos. Ao revelar a realidade de como você está, ele o capacitará a continuar em obediência. Amém. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em aqui. E tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Deus, ele nos chama para ter relacionamento com ele em algumas características diferentes. Um relacionamento com ele é um relacionamento de filho, um relacionamento de amigo e um relacionamento de servo. Vou colocar só esses três. Não são três relacionamentos diferentes, é no mesmo relacionamento ter as três características.
De filho, aquele que sabe que tem um favor, que é o príncipe. De amigo, aquele que é confidente, que conversa, que depende. E de escravo, aquele que obedece incondicionalmente ao pedido do seu senhor. Porque isso que é o escravo, aquele que obedece incondicionalmente, aquele que não tem escolha. Esse é o ponto. A gente vive uma vida e a gente acaba negligenciando esse terceiro ponto, aonde a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, para o nosso deleite, para o nosso prazer, e a gente esquece de viver uma vida como a de um escravo nesse aspecto, de obedecer incondicionalmente à vontade do seu Senhor, não por medo, mas por amor ao seu Senhor. Mas porque você sabe como você estava perdido, lascado, e você não merece nem ter a vida que você tem hoje. Nem acordar respirando você não merece, se for para ser justo. Ah, mas eu sempre fui da igreja, sempre fui certinho, meu irmão. Aquele que não diz que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Todos pecamos diariamente. Estamos destituídos da glória de Deus. Aquele que nos conecta a isso é Jesus. Diariamente a gente precisa reconhecer isso. Hoje eu merecia ir para o inferno, mas porque Jesus veio, morreu por mim, eu tenho acesso, livre acesso ao Pai para ser um amigo. Então a gente tem que entender isso. Quando você entende essa relação de que a gente realmente era para estar morto e a gente está vivo, por que a gente está vivo? Antigamente, a gente vê muito em filmes. Eu vi no filme do Shrek, eu lembrei. Que o gato falou o seguinte: você salvou minha vida, agora eu preciso ficar com você até eu salvar a sua vida. Era uma dívida de honra quando alguém salvava a vida, e isso na Idade Média também tinha bastante. Tinha essas dívidas de honra. Porque fulano salvou a minha vida, eu vou ficar com ele a vida inteira, eu vou trabalhar para ele a minha vida inteira. Porque a minha vida pertence a ele, porque ele me salvou. Já não era para eu estar respirando mais. E que a gente perdeu isso ao longo do tempo, porque os conceitos mudaram, a sociedade mudou. Mas a gente tem que ter esse mesmo conceito com Cristo. Ele salvou a minha vida. Eu não deveria estar respirando agora. Eu não tinha que estar falando com vocês. Mas como eu estou falando, eu devo a minha vida inteira para Ele. Seja fazendo o que eu quero ou fazendo o que eu não quero, porque um escravo ele não tem opção de escolha. Ele faz o que Deus manda. E quantas vezes a esposa sabe, tem coisas que eu tenho que fazer durante o dia que eu falo, eu não quero fazer, mas que ódio que eu tô de fazer isso. Mas eu preciso fazer porque Deus quer que eu faça. Ponto. A gente não tem opção de escolha. Quando a gente coloca uma opção de escolha, a gente toma o controle da nossa... Meu irmão, o pior medo que você tem que ter é de ter o controle da sua vida. É verdade. É o pior medo que você tem que ter. Porque no controle da nossa vida, a gente só faz cagada. Só isso. A gente não consegue ter uma vida decente tendo o controle da nossa própria vida. E ainda assim, achando que a gente tem o controle da nossa própria vida, tem a misericórdia de Deus ali te protegendo das inúmeras cagadas que você coloca. Então, vamos encurtar o tempo. Vamos encurtar o tempo. Vamos parar de viver uma vida como se não quisesse ter vivido. Vamos parar de gastar a nossa energia com coisas que não são eternas. E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho empresa. Wellington, mas empresa é coisa desse mundo. Empresa não é algo eterno. A empresa não, mas as pessoas com que eu me relaciono diariamente é um ministério. Eu preciso conversar com essas pessoas, eu preciso interagir com essas pessoas, eu preciso captar recursos para poder ajudar o ministério a alcançar mais pessoas. E isso é eterno. Nada que nós fazemos é simples e puramente natural, dependendo do nosso ponto de vista e para quem a gente trabalha. Se a gente trabalha com capiroto aí. Na verdade, tudo vai ter uma consequência eterna, a gente sabendo ou não disso, tendo a consciência ou não. Tem um termo na lei, eu esqueci o nome, que fala o seguinte: o fato de você não conhecer a lei não te libera de obedecê-la. Então, assim, mesmo que você não conheça, tudo aquilo é lei e vai ser cumprido, sabendo ou não sabendo. Então a gente pode, como seres inteligentes, como amantes do conhecimento e da sabedoria, a gente pode adquirir esse conhecimento e entender que nós temos que agir, que nós temos que fazer, que nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo. Cristo, mesmo não querendo,
suando sangue de aflição. Ele foi fazer o que precisava ser feito. Porque era assim, era a única forma de fazer. Deus, ele não vai colocar a gente numa posição... Deus colocar a gente numa posição de sofrimento, tá? Porque a gente se coloca em muitas posições de sofrimento. Então, não tô falando das nossas irresponsabilidades. Quando Deus coloca a gente numa situação que é aparentemente desfavorável, sofrida, é porque a gente precisa passar por aquilo para que seja cumprido. Agora, nossa, tá ficando longo. Enfim, mas o ponto que eu quero chegar é esse. Dediquem a vida a obedecer cegamente a Deus. A gente nunca vai se arrepender de obedecer a Deus cegamente. Eu fico pensando que às vezes, como empregado, se o patrão pede algo pra gente fazer que nem é tão lícito assim, mas a gente precisa do emprego, tem na nossa cabeça que se não tiver emprego não vai ter como pagar conta de água, conta de luz, a gente vai lá e comete uma ilicitude obedecendo o que o patrão pediu. A gente faz coisas que a gente não imaginava fazer. E por que que quando Deus nos pede algo, a gente fica com tanto receio de fazer? E Deus não vai pedir uma ilicitude pra você fazer, meu irmão. Deus vai te pedir pra fazer coisas que vão resgatar pessoas, que vai te colocar no centro do propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro. Tava até falando com a Natália hoje. O lugar mais seguro que a gente tem é não ter segurança. É deixar toda a nossa segurança firmada em Cristo. É a gente não confiando nos nossos próprios, na coisa que a gente pode fazer, na nossa própria habilidade, mas confiar em Cristo. Ué, isso quer dizer que eu não vou investir, que eu não vou me prevenir? Não, a palavra mesmo fala, né? Faça diversos investimentos em diversas áreas, porque você nunca sabe qual crise pode bater no mundo. Não estou falando disso, mas mesmo tendo diversos investimentos, a nossa confiança não deve estar nos nossos investimentos, não deve estar no nosso recurso, nem na nossa capacidade de resolver problema, mas em Deus. Tem um cara que falou o seguinte, essa é a última analogia também, aí eu já passo para a esposa encerrar, que como que eu posso dizer? Só eu digo. Não dá. Então, deixa. Ai, Jesus amado. 5. Acho que eu vou ter que deixar. Depois eu penso melhor e falo. Pode seguir para o Não, encerramento. pode encerrar você, ué. Sério? Quer falar mais alguma coisa? Não. Maravilha. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Se você ficou até aqui, coloca aqui embaixo. Fiquei até aqui. Eu vou saber que você ficou até aqui. E é muito legal pra gente perceber e saber que isso está sendo relevante pra vocês. Porque a gente quer mesmo fazer que esses momentos sejam momentos de que vocês ouçam a voz de Deus, ouçam Deus falando com vocês e que essa palavra ela chegue até o coração de vocês. Esse é o nosso maior intuito. Você conversa com a gente também. E você conversa com a A gente gente também. está conversando sobre a palavra. Isso é muito bom, é muito importante. A gente precisa ter essa comunhão, ter essa conversa, ter essa conexão, porque através da nossa unidade que as pessoas vão olhar para nós e perceber que Cristo veio, que Cristo morreu e para a salvação de todos nós. Então que a gente tenha essa unidade. Amém. Amém? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.